Paz do Senhor. Eu sou a Miriam do Zé Carlos. E eu sou o Zé Carlos da Miriam. Nós vamos falar hoje sobre uma coisa que existem muitas incógnitas, as pessoas ficam muito em dúvida e nós vamos conversar sobre o perdão. Nós sabemos que realmente o convívio entre as famílias, entre casais principalmente, tem estado bem complicado. Né? A gente só ouve isso, né? Fulano está se separando, ou fulano está brigando, tem família que mulheres estão sendo agredidas, e por aí vai, né? Queria que Zé Carlos lesse Mateus 6, 14 e 15. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai perdoará vossas ofensas. No convívio, a gente tem a tendência e mais chance, né? Nós temos de nos decepcionar uns com os outros, né? Tanto nós nos decepcionamos, como também trazemos decepções para o outro. E isso com qualquer um, não é só com meu esposo, mas com filhos, com sobrinhos, com sogra, mãe, essas coisas todas. Então, estamos diante de um período em que Deus nos dá a chance de exercermos a sabedoria para vivermos melhor, né? Eu tenho falado aqui durante várias vezes que a gente se encontra aqui, a gente tem falado sobre a sabedoria, né? A sabedoria está em todas as situações, porque é dela que precisamos para um convívio cada dia melhor. O convívio nos faz enxergar melhor os defeitos uns dos outros, né? Só eu sei como o Zé Carlos é. E só o Zé Carlos sabe como eu sou realmente. E como sabe? E isso faz de nós conhecedores do verdadeiro Zé Carlos, conhecedores da verdadeira Miriam, né? Não é aquela pessoa que a gente enxerga, que a gente conhece e vê durante um período do dia, durante uma reunião. Não é. O dia a dia é que faz nos enxergarmos cada vez mais, né? E por isso que é importante buscar de Deus essa sabedoria para agir diante de algumas circunstâncias que nos sobrevêm. Saber falar para reivindicar algo e exercer o perdão para quem nos decepcionou, né? A gente quer falar sobre isso porque o perdão só depende de nós mesmos. Então, às vezes, você ouve muito a pessoa falando assim, mas eu não sou capaz. Com certeza, você não é capaz de perdoar. Porque o perdão é apenas uma decisão de querer perdoar, né? A decisão que, se você toma, porque essa é realmente uma vontade de Deus, de acordo com Mateus 6, 14 e 15, então você, acima de tudo, você está obedecendo a palavra, está andando de acordo com uma vontade do Senhor explícita na palavra, e isso faz com que Ele te honre quando você decide perdoar o seu cônjuge ou qualquer outra pessoa que você se decepcionou ou que você decepcionou essa pessoa. E o perdão, ele não precisa ter um lado, né? Por exemplo, se eu decepcionei Zé Carlos, não necessariamente eu preciso pedir perdão. É claro que eu devo pedir perdão, mas às vezes a gente é decepcionado e a gente mesmo tem que pedir perdão. Isso é realmente uma decisão. Então, eu costumo sempre dar o seguinte exemplo. O perdão não é um suicídio, né? Na sua mente, nas suas emoções. Simplesmente, eu dou sempre esse exemplo. É como se você tivesse tido um corte profundo, que levou pontos no braço ou na perna, um corte profundo na sua carne. E aquilo dói muito, sai sangue e custa cicatrizar. Você leva pontos ali, você tem que, às vezes, até tomar uma anestesia para poder aguentar. E aquilo vai doer durante um período. Vai cicatrizar. Depois você vai retirar os pontos. E aquilo, daqui a anos, o que vai acontecer? Você vai poder bater nessa cicatriz e nada vai sentir. Por quê? Porque o perdão, hoje, ele machuca a injúria, né?
a dor, aquela dor que você sente por ser decepcionado por um amigo, por um parente ou pelo seu cônjuge, você sente essa dor, né? Só que quando você decide perdoar, Deus vem e traz sobre nós aquele milagre que só Ele sabe fazer, né? Eu costumo dizer que Deus é maravilhoso quando a gente decide realizar a obra dele. Independente disso, ele já é maravilhoso, mas, nossa, a gente experimenta desse poder sobrenatural que vem sobre nós, porque nós, como eu disse antes, nós não somos capazes de perdoar. Nós não somos capazes. E isso acontece por um milagre, tá? E o arrependimento não é necessário para que haja perdão. Então, às vezes, assim, a gente vê a pessoa errando. Poxa, mas fulano não se arrependeu e ainda tem que perdoar? Continua errando e ainda tem que perdoar? Sim, a palavra fala que nós temos que perdoar 70 vezes 7, né? Eu queria que Zé Carlos lesse 1 Pedro 4:8. Só um minuto. Tendo antes de tudo ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobre uma multidão de pecados. Deus não se lembra do nosso pecado. Uma vez que nós pedimos perdão, Ele não se lembra. Então, nós, quando nos colocamos numa posição de não perdoar a pessoa que nós causamos o problema, ou que causou o problema a nós, quando nós decidimos não perdoar, nós estamos nos colocando numa posição de superioridade em relação ao Senhor, porque Ele nos perdoou primeiro, né? Quando Ele foi à cruz, Ele nos perdoou de todos os pecados. Então, se Ele, que é o Senhor, que é o nosso Deus, né, soube nos perdoar por coisas que a gente iria fazer ainda no futuro, na nossa vida, então, por que nós, na nossa pequenez, né, na nossa insignificância diante dele, nós nos colocamos numa posição de não perdoar, né? Então, o perdão, na verdade, ele é um ato da vontade e não um sentimento. Você nunca vai sentir que deve perdoar, mas você tem que perdoar, porque é a vontade que tem que ser estabelecida. Agora, uma coisa interessante, gente. A gente, para poder ter esse ato de perdoar, a gente tem que fazer algumas práticas, né? A gente tem que treinar isso diariamente. E, às vezes, a gente tem a ferramenta, sabe que precisa, mas não faz. E tem alguns gatilhos que a gente precisa evitar que levem a gente a causar mágoas e sofrer, né, aquela ação e reação da física, porque a gente não se policiou. Então, o que acontece? A gente tem que... eu estou home office, né, essa palavra bonita, que na verdade é ficar em casa, e eu estava ficando muito estressado com a questão de, tipo assim, começava a ver e-mails, começava a ver WhatsApps de trabalho, e as pessoas cobrando e tal, e eu não estava me policiando, só que aquilo estava começando a afetar toda a minha família. Então, tipo assim, isso gerava um problema que eu não estava percebendo, eu ficava calado, mas de cara feia, amarrada. Por quê? O gatilho era a chegada desse e-mail, a chegada desse WhatsApp, profissionalmente falando, que começava a me irritar. E ninguém em volta tinha nada a ver com isso. Mas isso que acontecia? Eu gerava um problema que, na verdade, gerava uma agressão, não direta, não falando mais imperceptível, mas que gerava aquela mágoa na pessoa. E depois acabava criando um atrito. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque isso pode estar acontecendo com outras pessoas. Muita atenção com o que vocês recebem, com o que vocês ouvem, porque o ouvir é muito complexo. E ele leva a gente para tomar direções. Então, a gente tem que tentar ouvir, reter o que é bom, a peneira, jogar o que é fora. Deixar passar na peneira só a essência do que serve para a nossa vida. Amém, gente? Muito cuidado. Fiquem na paz. A paz, Senhor.